Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem aqui uma coisa bem especial. São páginas de um livro de mais de um século, The Heavenly Life, do James Allen. O mesmo autor do clássico Como um Homem Pensa, né? Exatamente. E essas páginas têm uma história, sabe? Parecem ser de uma cópia antiga, da Brigham Young University. Tem até uma anotação de presente de uma família. Uau, que legal. Gosto quando a fonte tem essa alma. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que o James Allen queria dizer com a vida celestial. E, um spoiler, não é um lugar no céu. É um estado de ser. Um estado de espírito, né? Isso. A gente vai tratar os conceitos dele como peças de um quebra-cabeça. Vamos começar pela base, o tal do centro divino, e ver que imagem se forma no final. Ok? Vamos nessa? Para começar, ele fala desse centro divino. A ideia, assim, a base de tudo, é que o segredo para uma vida plena é achar esse núcleo de calma dentro da gente. E ele já começa com contraste, né? Ele opõe isso ao que chama de circunferência externa das perturbações. Que é um nome um pouco acadêmico, mas é basicamente a nossa vida, né? A correria, o caos, sempre apagando incêndio. Exato. Pensa na sua mente como um oceano. A superfície está sempre agitada, com ondas, tempestades. Essa é a tal circunferência. São as nossas preocupações, as discussões, os desejos. Entendi. Mas lá no fundo, bem no fundo, o oceano é calmo, imóvel. Esse seria o centro divino. O Allen diz que a maioria de nós vive a vida inteira só na superfície, sendo jogado de um lado para o outro, sem nem saber que essa profundidade existe. E como é que a gente chega lá? Ele fala em descartar o que chama de homem animal e intelectual. É uma frase bem forte. É forte, mas é fascinante como ele define isso. Não é negar nossa natureza. Para ele, o homem animal e intelectual são as partes egoístas da nossa identidade. Ah, tá. Ele chama de cascas da vida. É aquela parte nossa que precisa ter razão, que se ofende, que guarda ressentimento. A gente confunde essas cascas com a fruta, com quem a gente realmente é. Para chegar no centro, tem que descascar. Ele usa uma imagem muito poética, que para mim soa muito atual. Diz que sem encontrar esse centro, a gente fica só brincando com reflexos insubstanciais no espelho do tempo. Essa frase é incrível, não é? Demais. E há mais de 100 anos. É quase uma previsão da era das redes sociais. A gente passa a vida olhando a foto da viagem no Instagram, curtindo o reflexo em vez de viver a viagem de verdade. Exato. A gente interage com uma projeção da vida, não com a vida real. Isso. Encontrar o centro é largar o espelho e viver a realidade. E essa ideia leva a uma consequência que é, nossa, brutalmente libertadora. Ele diz que, para quem encontra esse centro, todos os seus ontens são como as areias varridas pela maré. O passado simplesmente perde o poder. Acaba o remorso. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é. E aí que entra a parte difícil. Ele diz que essa redenção tem um preço. A crucificação da personalidade, a morte do eu. Essa linguagem é meio extrema hoje em dia. Sim, mas a gente pode traduzir para algo como um desapego profundo do ego. Não é se aniquilar, mas é parar de se identificar com as nossas conquistas, nossas falhas, a opinião dos outros. É como muitas tradições orientais dizem, sabe? Esvaziar a xícara para que algo novo possa entrar. Então não é algo que simplesmente acontece com você. Ele deixa bem claro que isso exige trabalho. Sem dúvida. A analogia que ele usa é perfeita. Ninguém compra um terreno, senta e reza para uma casa aparecer do nada, né? Claro que não. Você contrata arquiteto, pedreiro, compra material. Do mesmo jeito, construir essa mansão espiritual é um trabalho ativo. Ele diz que é tijolo por tijolo, pensamento puro sobre pensamento puro, boa ação sobre boa ação. Não é um dom místico, é uma construção, exige esforço. Ok, então a ideia é encontrar esse centro de calma e construí-lo ativamente. Mas, assim, isso parece muito difícil quando a nossa mente está sempre pulando entre o arrependimento do passado e a ansiedade sobre o futuro. A minha cabeça, pelo menos, vive nesses dois lugares. Como é que o Allen lida com essa armadilha? E essa é a ponte perfeita para a segunda grande peça do quebra-cabeça dele, o conceito do eterno agora.
A tese dele é radical, principalmente para a nossa cultura. Ele diz que o agora é a realidade que contém o tempo, O que isso quer dizer exatamente? que o passado e o futuro não são reais, são sonhos, fantasmas na nossa mente. Peraí, ele chega a dizer que viver pensando no que a gente poderia ter feito ou no que vai fazer é literalmente loucura. É uma afirmação muito, muito forte. É chocante. E de propósito, ele quer acordar a gente. Porque a maioria de nós passa 90% do tempo fazendo exatamente isso. Exato. Ele quer mostrar que todo o poder, toda a possibilidade, toda a ação existe apenas e tão somente neste momento. A ideia de adiar virtude, sabe? Vou ser mais paciente quando as crianças crescerem. Começo a dieta na segunda-feira. Essa é uma armadilha que rouba nosso poder. Ele diz que os sábios não dizem serei perfeito no próximo ano. Eles dizem, eu sou perfeito agora, escolhendo não errar agora. E isso muda tudo. Tira o peso de ter que ser perfeito para sempre. O que importa é a escolha que você faz agora, neste instante. Se você falhar, tem um próximo agora para acertar de novo. Isso. Ele diz que lamentar uma queda de ontem deixa todas as portas da alma abertas para o mesmo erro hoje. Faz sentido. A energia que você gasta remoendo o passado é energia que não está sendo usada para viver bem o presente. E isso é um desafio direto à nossa cultura de produtividade, que é toda sobre planejamento de 5 anos, metas trimestrais. Objetivos futuros. Sim, o Allen está sugerindo que a verdadeira transformação não está no plano, mas na execução imediata. É menos sobre o que você vai ser e mais sobre quem você está escolhendo ser neste exato segundo. A pessoa que você quer ser daqui a 5 anos é construída pelas ações que você toma hoje. Exatamente. Ele até leva isso para a questão da mortalidade, o que eu achei fascinante. Diz que o nascimento e a morte do corpo são só incidentes de uma jornada, não o começo e o fim. É como focar só na partida e na chegada de um trem e esquecer que a viagem em si é a experiência real. Boa analogia. Ao focar no começo e no fim, a gente ignora a nossa natureza, que, segundo ele, existe perpetualmente no agora. É uma perspectiva que dissolve o medo da morte, né? Se a nossa verdadeira essência não está presa no tempo linear, então nascer e morrer são só portas de entrada e saída, não o fim da existência. Certo. Então o caminho é encontrar o centro e viver no agora. Mas como é que uma vida assim se parece no dia a dia? Parece quase simples demais. E é exatamente esse o ponto dele no próximo capítulo, a simplicidade original. Ele diz que a vida é simples. Somos nós, com nossa ignorância, nossos medos, nossas ilusões, que a tornamos complicada. A gente constrói os labirintos mentais em que depois se perde. Exato. E a chave para essa simplicidade, de novo, parece ser a aniquilação do ego. Ele diz que, quando o ego é esquecido, a pessoa volta a ser uma criança pequena. Mas é importante entender que tipo de simplicidade é essa. Não é a simplicidade da ignorância de quem nunca conheceu o complexo. É uma simplicidade que vem depois da complexidade. Ah, entendi. É a simplicidade informada pela sabedoria, de quem atravessou o labirinto e achou a saída. É um retorno consciente a um estado de pureza. Tem uma frase dele que me marcou muito aqui. Para se conhecer, é preciso se livrar do ego e dos pecados, que ele chama de doenças que você passou a amar. É uma observação muito perspicaz, essa ideia de que a gente se apega aos nossos padrões de sofrimento. Sim, eles viram parte da nossa identidade. É um insight profundo. Muitas vezes, nossa identidade está tão amarrada nas nossas lutas e dramas que a gente tem medo de largar. Quem seríamos nós sem os nossos problemas, né? Exato. O Allen diz que a pureza é simples, não precisa de argumento. A impureza, ao contrário, é complexa. Está sempre se defendendo, criando narrativas justificativas. Pensa em alguém que é honesto versus alguém que está escondendo algo. A história do segundo é sempre muito mais complicada. E isso se conecta diretamente com a sabedoria infalível, né? Essa sabedoria vem do desapego das coisas externas. Posses, status, opinião dos outros. Perfeitamente. A pessoa sábia, ele diz, é a mesma na riqueza ou na pobreza, porque a segurança dela não está no que ela tem, mas no que ela é. A estabilidade não depende do cenário lá fora. E essa pessoa está sempre aprendendo. Sempre. O Allen faz uma distinção brilhante. O tolo está ansioso para ensinar, para provar o que sabe.
O sábio está sempre ansioso para aprender, para esvaziar a xícara. Uhum. A autoconfiança do sábio não vem do ego, mas da conexão com a verdade dentro de si. Ele não precisa se apoiar em muletas como dogmas ou filosofias que, segundo Allen, viram coisas sombrias na hora da calamidade. Quando a crise chega, teoria não salva ninguém. É a sabedoria interna que sustenta. Esse sistema de pensamento dele é muito coeso. O centro, o agora, a simplicidade, a sabedoria, tudo aponta para a mesma coisa: se voltar para dentro e abandonar o ego. Mas, confesso, a última peça que a gente tem, o poder da mansidão, Sei. me causa um certo desconforto. Na nossa cultura, ser manso é quase ser passivo, fraco, um capacho. Como é que o Allen transforma isso numa fonte de poder? Parece um paradoxo total. E é um dos paradoxos mais poderosos do pensamento dele. E ele explica com uma metáfora belíssima, a da montanha. A montanha. Sim, a montanha aguenta a tempestade mais feroz sem se curvar, mas ao mesmo tempo ela oferece abrigo para o cordeiro mais frágil. Ela é pisada por todos, mas suporta todos. A pessoa mansa é assim, inabalável na sua essência, mas profundamente compassiva e protetora. Uau! A força dela não está na agressão, mas na sua imensa capacidade de absorver, de suportar. Então não é a fraqueza de jeito nenhum. É uma força que não precisa gritar para se afirmar. Lembrei daquela ideia de que a água é a coisa mais suave, mas com o tempo ela desgasta a rocha mais dura. Exato. Ele diz que o homem manso vence por não resistir e, ao permitir ser derrotado, alcança a conquista suprema. Fascinante. E ele faz o contraste final. O homem que conquista o outro pela força, um dia também será conquistado. É a lei da ação e reação. Mas o homem que conquista a si mesmo pela mansidão, que domina o próprio ego, esse nunca pode ser conquistado. Porque ele saiu do campo de batalha. Exatamente, ele não busca o conflito. Essa mansidão não é passividade. É uma forma de invencibilidade interior que não precisa de validação externa. Então, quando a gente junta todas essas peças, o centro divino, o agora eterno, a simplicidade, a sabedoria e a mansidão, o que é, afinal, essa tal de vida celestial? Parece ser um estado de paz e força interior que é completamente independente do que acontece do lado de fora. Não se encontra em conquistas ou em posses, mas olhando para dentro e arrumando a casa. O fio condutor de tudo é a ideia de que a fonte tanto dos nossos problemas quanto da nossa salvação está inteiramente dentro de nós. É uma mensagem de responsabilidade pessoal radical, sabe? Sim. Não é sobre o que acontece com a gente, mas como a gente responde ao que acontece a partir desse nosso centro divino. As circunstâncias são só a matéria-prima. O poder de esculpir essa matéria, de dar forma e significado a ela, está só dentro de a gente. E o Allen insiste que isso não é só uma crença, é uma prática. A ação é tudo. Tem uma citação dele no final que, para mim, resume tudo. Uma vida irrepreensível é a única testemunha da verdade. Forte. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se as nossas ações diárias, o jeito que a gente trata os outros, como a gente reage ao estresse, onde a gente põe nossa atenção, se elas fossem a única evidência das nossas crenças mais profundas, o que elas revelariam sobre aquilo que a gente realmente acredita ser verdade?